Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz esse cestinho aqui em fio de malha. Ele é um cestinho bem pequeno, né? Eu fiz ele para lembrancinha, ou também serve para guardar, assim, pequenas coisas que você queira deixar organizado aí no seu espaço. Esse aqui, ele tem a medida de 6,5 cm aqui na parte da boquinha, e a altura dele tá com 4 centímetros. Mas durante o passo a passo ali do vídeo, eu mostro certinho, né, as mudanças, as alterações que você tem que fazer para deixar o teu cesto maior do tamanho que você queira aí para atender melhor a sua necessidade. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e vamos lá acompanhar o passo a passo. Então, eu vou começar aqui, ó, com o meu fio de malha. Esse fio aqui é um restinho que eu tenho, eu nem me lembro a marca que ele é, mas pode ser feito com qualquer fio de malha que você queira ou que você já tenha aí na sua casa. Esses fios de malha são residuais, então eles nem têm assim espessura marcando na embalagem. E durante o próprio cone, o mesmo cone, pode ter períodos que você tem assim o fio mais grosso e às vezes você vai usando e o fio fique bem fininho. Quando isso acontecer, eu corto o fio e aquela parte que tá muito fininha eu descarto para tentar usar o fio sempre na mesma espessura. E geralmente eu trabalho com essa agulha número 5, ó, é uma agulha de crochê número 5, porque ele é um fio grosso, mas você pode ver aí o teu fio como que tá, né? E usar uma agulha que encaixe melhor aí para a espessura do teu fio. E eu vou iniciar aqui então fazendo o anel mágico. Eu dou essa voltinha aqui, ó. E aí eu pego ali, puxo uma correntinha aqui por dentro dessa voltinha e fecho essa correntinha aqui agora. Essa primeira correntinha já vai ficar valendo pelo meu primeiro ponto da carreira. E eu vou fazer agora mais 7 pontos baixos, para mim ficar com 8 pontos no total. Então, ali foi o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Depois que eu fiz, né, os 8 pontinhos ali, eu vou pegar a pontinha aqui do anel mágico e vou puxar para mim fechar o miolinho aqui do cesto. Vou fechar essa carreira agora assim, ó. Vou alargar um pouquinho aqui essa alcinha e vou introduzir a agulha aqui, ó, de trás pra frente, nessa primeira cabecinha aqui de ponto que eu tô vendo. Que, na verdade, é a cabecinha do segundo ponto, né? O primeiro ponto eu tô vendo só o comecinho dele ali, ele vai terminar de se completar agora nesse fechamento da carreira. E essa daqui é a cabecinha do segundo ponto. Então, eu vou colocar a agulha aqui de trás pra frente, pegando as duas alcinhas ali da cabecinha do ponto. Vou pegar essa argolinha aqui e vou levar ela lá pra trás do trabalho. Dessa forma, ó. Quando ela foi lá pra trás, ela formou esse fiozinho aqui mais retinho. Então, eu vou introduzir a agulha aqui agora. Vou pegar ali a alcinha que tá lá atrás e vou fazer uma correntinha puxando ela aqui pra frente. Então, eu fechei a carreira e completei a cabecinha lá do ponto que tava faltando. Se eu for contar aqui agora, eu vou ter 8 cabecinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou dar início na segunda carreira. Eu faço aqui uma correntinha, que também já fica valendo pelo meu primeiro ponto, né? E agora, nessa segunda carreira, eu vou fazer todos os pontos duplos. Então, em toda a cabecinha de ponto aqui, eu tenho que fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui, eu já tenho um, vou espetar a agulha no mesmo lugar e vou fazer o segundo.
esse primeiro aqui sempre fica um pouquinho mais apertado, tá? Agora, eu vou pra segunda cabecinha de ponto da carreira anterior e faço 2 pontos baixos. Vou pra próxima e faço 2 pontos baixos. E eu vou completar toda essa carreira aqui dessa forma, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto baixo da base. E eu vou ficar no total com 16 pontos baixos. E aqui eu cheguei, então, no final da segunda carreira, e eu vou fazer o fechamento novamente, ó. Vou esticar um pouquinho aqui essa laçadinha. Aqui tá aquele meu primeiro ponto, que foi só uma correntinha, e eu vou pegar a cabecinha do segundo ponto, então. Vou colocar a agulha aqui, ó, de trás pra frente. Vou pegar essa laçadinha aqui, vou levar essa laçadinha lá pra trás do trabalho. E quando eu fiz isso, formou esse fiozinho reto aqui, que na verdade ela funciona como se fosse a cabecinha do primeiro ponto agora. Então, fica bem perfeitinho, né? Fechando a carreira dessa forma. Eu coloco a agulha aqui por debaixo desse fiozinho reto que se formou, coloco ali a alcinha na agulha, pego o fio, faço uma laçadinha aqui pra frente, e trago, né, aqui pra frente do trabalho. Agora, eu faço uma correntinha. Essa correntinha vai ficar valendo já pelo meu primeiro ponto da terceira carreira. E agora, a sequência aqui dos pontos vai ser um ponto sozinho, no próximo, um ponto duplo, que é quando eu faço 2 pontos no mesmo ponto da base. Um ponto sozinho, um ponto duplo, um ponto sozinho, um ponto duplo, e eu vou completar a carreira dessa forma. Então, eu vou para a cabecinha aqui, ó, do próximo ponto da base, e eu vou fazer um ponto duplo, que vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Próximo ponto, eu faço um ponto sozinho. Próximo ponto é um ponto duplo. Então, o ponto duplo é 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. E eu vou seguir aqui a minha carreira dessa forma. Cheguei no final aqui da terceira carreira. Se você quiser contar para conferir, eu fiquei com 24 pontos baixos aqui no total. E eu vou fazer o fechamento dessa carreira aqui novamente. Para mim, o fundo aqui desse cestinho, como eu quero um mini cesto, já tá bom só com essas 3 carreirinhas. Se você quiser fazer um cestinho um pouco maior, você pode continuar colocando mais carreiras aqui nesse fundo até chegar ao tamanho que você quer. A sequência para você deixar esse fundo maior é a seguinte. Nessa terceira carreira aqui, então, eu fiz assim, ó, um ponto sozinho, um ponto duplo, um ponto sozinho, um ponto duplo. A quarta carreira, se eu quisesse fazer maior, eu iria colocar 2 pontos sozinhos e um ponto duplo. 2 pontos sozinhos e um ponto duplo, 2 pontos sozinhos, um ponto duplo por toda a carreira. A próxima carreira seria 3 pontos sozinhos e um duplo. 3 sozinhos e um duplo. A próxima, 4 pontos sozinhos e um duplo, 4 pontos sozinhos e um duplo, e assim por diante, até o fundo ficar do tamanho desejado. Então, é só seguir a sequência, né? Essa sequência que eu falei pra vocês. Se quiser deixar o fundo maior, eu aqui pra mim, com essas 3 carreirinhas, já tá de bom tamanho. Então, o fechamento, né? Eu vou colocar a agulha lá na cabecinha, do segundo ponto, no caso, né? O primeiro, ele fica sem cabecinha. E vou introduzir a agulha aqui, ó, de trás pra frente no trabalho. Vou pegar a alcinha aqui e vou levar lá pra trás. Vou ajustar um pouquinho aqui pra ela não ficar assim tão grande. E agora, eu vou, nesse fiozinho reto que se formou, eu coloco a agulha, coloco a argolinha ali do ponto na agulha, laço aqui o fio e trago a laçadinha aqui pra frente. Fechei, então, essa carreira.
E para dar uma estabilidade, né, um suporte melhor aqui para esse fundo, eu vou passar uma carreira aqui de pontos baixíssimos agora. Então, aqui, ó, se eu quisesse aumentar o fundo, né, eu faria uma correntinha e daria prosseguimento no trabalho. Como eu quero fazer essa carreira, quando você chegar aí no tamanho que você quer o fundo do teu cestinho, aí você vai vir para esse passo a passo aqui agora, né, que eu vou fazer. Então, eu puxei a argolinha lá de trás para frente, só que agora eu não vou fazer uma correntinha, ó. Eu vou vir aqui para a cabecinha do próximo ponto baixo da base, vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, vou para a próxima cabecinha do ponto baixo da base, pego lá a laçadinha e faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e vai ficando assim, ó, vai formando uma correntinha aqui que fica virada pro fundo e aquela correntinha que é a cabecinha do ponto, ela ainda fica aparente aqui. E é esse o efeito que eu quero. Essa carreirinha aqui, a gente passa ela só para dar uma estrutura melhor no cestinho e ele ficar mais durinho, mais firminho. Eu vou dar continuidade aqui nessa carreirinha e quando eu chegar ali no fechamento, eu volto. Eu cheguei aqui no fechamento dessa carreira de ponto baixíssimo. O primeiro pontinho ali, ó, é esse daqui e eu tô no ponto anterior. Então, falta como se fosse uma correntinha aqui para mim completar essa carreira e dar o fechamento nela. Então, eu vou alargar aqui essa correntinha, né, deixar ela um pouco maior. Lá no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, eu vou introduzir a agulha aqui, pegando as duas perninhas do ponto. Vou colocar a laçadinha na agulha e vou puxar essa laçadinha lá pra cima. Agora, o meu fio, ó, tá saindo aqui, ó. Eu vou vir com a agulha aqui onde o fio tá saindo, vou pegar as duas perninhas do ponto, que são as perninhas do ponto baixo, e vou pegar uma perninha aqui, ó, do ponto baixíssimo, que foi o último ponto baixíssimo que eu fiz, ó. Ali tá o meu fiozinho da laçadinha que eu levei lá pra cima. Então, eu vou passar a agulha aqui, ó. Fiquei com 3 fiozinhos na agulha. 2 fiozinhos que é referente à cabecinha do ponto baixo, do fundo do cesto, e uma perninha referente à cabecinha do último ponto baixo, do último ponto baixíssimo, né, me desculpe, que eu fiz aqui nessa carreira. Vou pegar lá a laçadinha do fio e vou passar essa laçadinha, levando ela lá pra cima e ficando na posição de eu começar a subir agora o fundo do meu cesto. Eu senti aqui que essa minha alcinha aqui ficou muito apertada para mim começar a fazer a parede do cesto. Então, eu vou desmanchar essa parte aqui que eu fiz e vou alongar um pouquinho essa correntinha aqui, essa alcinha, para não ficar apertada e ficar repuxando, ó. Eu já alarguei ela um pouquinho e vou fazer todo esse processo aqui novamente. Vou puxar ela lá pelo primeiro ponto, vou vir aqui aonde o fio tá saindo, né, o fio do novelo, pego ali todas aquelas alcinhas lá e levo essa alcinha que tá aqui na agulha lá pra cima. Agora sim, eu gostei, ficou uma alcinha um pouco mais frouxinha e não vai ficar repuxando o fundo do cesto. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha. Essa correntinha já vai valer, né, pelo primeiro ponto da minha carreira. E agora, eu vou pegar as cabecinhas do ponto baixo, que vem do fundo do cesto, pra mim começar a levantar a paredinha aqui do cesto, ó. Então, eu pego as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Vou pro próximo, pego as duas alcinhas e faço o ponto baixo. Vou ali no próximo,
pego as duas alcinhas e faço ponto baixo. E, se você reparar, ó, a cabecinha dos pontos baixíssimos que eu fiz tá aqui. O que eu tô pegando é a cabecinha dos pontos baixos que vem lá do fundinho do cesto. E aqui eu não aumento nenhum ponto, é um ponto baixo para cada ponto da base. Eu cheguei aqui no final dessa primeira carreira aqui. Nessa parte, o cestinho começou a dar uma emborcadinha já. E é normal que isso aconteça, porque é essa emborcadinha que faz a paredinha do cesto acontecer. Porque a gente não aumentou nenhum ponto aqui, né? E é assim mesmo. Aqui, para fazer o fechamento, eu vou esticar um pouquinho essa alcinha, deixar ela um pouquinho maior. Eu vou vir aqui na cabecinha, ó, do segundo ponto. O primeiro é esse daqui, que foi só aquela correntinha, fica sem cabecinha, né? Então, no segundo ponto, que fica com a cabecinha, eu coloco a agulha, ó, de trás pra frente, pegando as duas alcinhas. Levo essa alcinha aqui, né, essa laçadinha que tá esticadinha lá pra trás. Ficou assim. Agora, aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer essa paredinha desse cesto no ponto baixo centrado. Então, eu vou colocar a agulha agora, ó, aqui, nesse pontinho aqui, ó. A laçadinha foi lá pra trás por esse buraquinho. Esse Vzinho que tem logo aqui abaixo, eu vou introduzir a agulha aqui. Aí, eu pego o fio lá do novelo, passo por cima da argolinha. Dessa forma, fico segurando a argolinha ali, ó. E por baixo da agulha. E agora, eu coloco essa argolinha na agulha. Vou fazer de volta para vocês não se confundirem. Ó, então, a argolinha tá ali, né, a laçadinha, que eu passei aqui por esse buraquinho. Eu vou nesse Vzinho aqui que o ponto de baixo formou e vou introduzir a agulha aqui, porque aqui na paredinha do cesto eu vou fazer o ponto baixo centrado. Esse fio aqui, ó, que tá indo lá pro novelo, tem que passar por cima da argolinha, aí eu seguro a argolinha e passar por baixo da agulha. Aí, eu vou e coloco a argolinha na agulha. Dessa forma, puxo a argolinha aqui pra frente e faço uma correntinha. Essa correntinha aqui já vai ficar valendo pelo primeiro ponto da minha segunda carreira. Se você reparar bem, ó, você vai ver que um pouquinho do fio veio ali pra frente. Aí, você empurra ele pra trás, pra não ficar feio. Ó, agora ficou mais certinho. Então, aqui tá o meu primeiro ponto, né, que é só aquela correntinha. Eu vou fazer o segundo ponto, e como é o ponto baixo centrado, eu não vou colocar mais a minha agulha aqui, ó, na cabecinha do ponto. Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, no Vzinho que forma. E vou pegar o pontinho, fazer um ponto baixo, né? Só que pegando ele dessa forma. Ó, vou pro próximo, no Vzinho que tem lá do ponto anterior, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Aqui no próximo, ó, a mesma coisa. Vou mostrar o lado do avesso também, pra você não ficar com dúvida, ó. Faz aquele Vzinho lá na frente e aqui atrás faz o Vzinho também. Então, ó, eu introduzi a agulha aqui no meio do Vzinho e eu tenho que sair aqui, ó, no meio do Vzinho também. Aí, eu faço o ponto baixo. Ó, próximo, meio do Vzinho aqui na frente e atrás tem que ser no meio do Vzinho também do ponto. E faço o ponto baixo. E é um ponto baixo para cada ponto da base. Então, isso quer dizer que eu vou seguir aqui trabalhando sem aumentar nenhum ponto. Vou mostrar mais uma vez aqui a parte do avesso, ó.
fica esse ponto retinho, esse fio retinho aqui, ó. E um fiozinho ali, ó. A gente fala um Vzinho, mas na verdade é um A, porque, ó, tem o fiozinho ali retinho e tem 2 fiozinhos aqui. E é ali que a gente vai sair com a agulha, ó. Eu entrei com a agulha aqui, ó, no Vzinho da frente, e eu vou sair com ele aqui, ó. Tá? Bem debaixo ali, ó, daquele fiozinho reto que fica ali no avesso do ponto baixo. Tá? Aqui eu coloquei a agulha até sem o ponto, só pra demonstrar mesmo o lugar certinho, né, que a agulha entra e sai pra pegar a laçadinha do fio. Aqui eu tava trabalhando, ó, e olha só como o fio ficou fininho aqui nessa parte. E fica bem feio, sabe? Eu acho que o cesto, se eu usar esse fio fininho desse jeito. Então, eu acabo eliminando aqui essa parte, ó. Eu tento deixar o fio mais ou menos na mesma espessura. E essa parte aqui que tá bem fininho, eu vou cortar pra descartar. Aqui eu dou um nozinho comum mesmo. E depois eu faço o acabamento com a agulha de tapeçaria nessas pontinhas aqui que ficam. Ó, eu dou o nozinho assim, bem simples mesmo. Continuo trabalhando aqui normal, né? E depois que o nozinho já tá ali no lugar certinho, depois de trabalhado, é que eu dou o acabamento com a agulha. Aqui eu estou chegando no fechamento, né, dessa segunda carreira. E daí, às vezes, você pode se confundir se já é o último ponto ou não, porque às vezes, quando a gente tá iniciando, dá essa dúvida mesmo, né? Eu comecei a carreira aqui, ó. Aqui tá aquela correntinha, aonde eu subi, foi o primeiro ponto dessa segunda carreira. Aqui tá aquela alcinha que fica mais retinha de quando eu puxo a laçadinha para fechar a carreira anterior. Debaixo dessa laçadinha retinha, existe um ponto, que é esse daqui, ó. Então, eu vou espetar a agulha ali, no meio daquelas duas alcinhas que tem ali embaixo, por baixo desse fiozinho mais retinho que fica, e vou fazer o último ponto baixo aqui dessa carreira. Agora sim, eu fechei de fato aqui a minha carreira e eu vou fazer o fechamento dela. Eu estico a alcinha um pouco. Aqui tá o primeiro ponto, que é aquela correntinha. Eu vou aqui, ó, na cabecinha ali do segundo ponto, com a agulha de trás pra frente. Pego essa alcinha aqui que tá mais alongada e levo lá pra trás do trabalho. A laçadinha entrou ali, ó, né? Então, tem esse fiozinho aqui, que tá logo abaixo, o buraquinho ali da onde a laçadinha entrou. Eu vou introduzir a agulha aqui como se eu fosse fazer um ponto baixo centrado. Aí, eu vou fazer aquela trama lá do fio, ó. O fio que tá indo lá pro novelo, eu passo por cima da argolinha e por baixo da agulha, ficando assim. Aí, eu seguro aqui a pontinha da argolinha, ó, da laçadinha, e tenho que colocar essa laçadinha aqui na agulha. Fiz isso, passo essa laçadinha aqui pra frente e faço uma correntinha. Essa correntinha aqui já vai ficar equivalendo ao primeiro ponto da minha terceira carreira. Se por um acaso, ó, aquele fiozinho ali veio um pouquinho pra frente, você volta ele pra trás com a agulha mesmo, que daí dá um acabamento mais bonito. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto e vou voltar a fazer, né, os pontos baixos centrados. Eu introduzo a agulha aqui no Vzinho do ponto e faço um ponto baixo. Próximo ponto, a mesma coisa. Próximo ponto, né, o ponto baixo centrado. E eu vou só seguir fazendo dessa forma agora o cestinho. O fechamento das carreiras sempre vai ser dessa maneira aqui que eu mostrei pra vocês, né, o término e o fechamento da carreira. E você pode fazer aí quantas carreiras você quiser,
conforme a altura que você quer o teu cesto. E também, né, que fique coerente com o tamanho do fundo que você escolheu. Eu aqui, para esse tamanho de fundo, como eu quero um cesto pequeno, eu vou fazer 5 carreirinhas dessas, né? Já tenho aqui 2, tô começando a terceira, vou fazer mais 2 para mim ficar com 5 no total. E aí, você vê aí, conforme o tamanho do fundo do teu cesto, o tanto de carreiras que você precisa para ficar um cesto harmônico. Então, eu cheguei aqui já ao final da minha 5ª carreira, e para mim, esse tamanho aqui de cestinho tá de bom tamanho. Você, né, como eu já falei, pode fazer aí a altura que você achar necessário para tua peça. Eu vou alongar aqui essa última correntinha um pouco e vou introduzir a agulha aqui, ó, na cabecinha do segundo ponto. Porque o primeiro ponto é esse aqui que tá sem cabecinha, que é só aquela correntinha que a gente faz. Então, eu introduzo a agulha de trás para frente, pego aqui a alcinha que tá alongada e levo lá para trás. Agora, eu vou colocar a agulha aqui, ó, nesse fiozinho reto, né, que formou quando eu levei a alcinha lá para trás. Vou colocar a alcinha na agulha e vou pegar, fazer uma laçadinha e vir aqui pra frente. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos da mesma forma que eu fiz aqui no fundo. Também para dar um acabamento aqui na boquinha do cesto e deixar essa boquinha do cesto mais estruturada. Então, em cada cabecinha aqui de ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Próxima cabecinha do ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Próxima, um ponto baixíssimo. E o ponto baixíssimo é esse, ó, quando a gente puxa a laçadinha e já passa direto por dentro do ponto que tá na agulha, sem fazer laçada nenhuma. Eu vou dar a volta aqui no cesto e aí eu volto para mostrar o fechamento da carreira. Cheguei aqui no fechamento da minha carreira de ponto baixíssimo, o primeiro pontinho tá aqui, que é essa correntinha que tá deitada. E agora, para mim dar o acabamento aqui, fazer o fechamento de fato dessa carreirinha, eu vou fazer com a agulha de tapeçaria. Eu já cortei aqui o meu fio, uns 20 centímetros maior, para dar, para mim fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria e também sobrar uma pontinha para mim fazer o arremate lá por dentro. Eu puxo essa ponta aqui todinha pra fora da laçadinha ali do crochê. E agora, eu venho com a agulha de tapeçaria. A minha é essa daqui, ó, ela é a número 14. É uma agulha bem grande, né, bem grossa. Mas você pode usar qualquer uma que você tenha aí, que caiba o fio de malha dentro. Então, o meu fio tá saindo ali, ó, daquela correntinha. Eu venho aqui no primeiro ponto baixíssimo e pego as 2 alcinhas da cabecinha dele, passo aqui a ponta de fio, ajusto para ficar um tamanho parecido com as demais correntinhas da carreira. E eu venho agora aqui dentro dessa alcinha aqui, ó, que é a alcinha do último ponto baixíssimo que eu fiz com a agulha de crochê. Introduzo a agulha aqui e já saio lá dentro do cesto. Ó, aperto, né, dou uma tensão aqui nesse fio, para ficar um tamanho parecido com as demais correntinhas. Estando aqui dentro, eu vou pegar com a própria agulha de tapeçaria mesmo, e vou dar acabamento aqui nessa ponta, e escondendo ela. Então, eu vou passando assim, ó, entre os fios aqui da trama do crochê, para ir escondendo, aperto um pouquinho assim, para não ter perigo dele voltar. E eu não dou nó nessa parte, eu só vou escondendo mesmo entre os fiozinhos aqui do avesso. Se você preferir, você pode passar um pouquinho de cola pano também. Se você tiver medo que desmanche, você pode passar um pinguinho de cola pano quando você cortar o fiozinho ali para segurar melhor e não ter perigo de desmanchar. Mas fazendo dessa forma aqui que eu tô fazendo, já não tem perigo, não desmancha.
Passei algumas vezes ali, aí eu já corto aqui bem rentezinho. E eu vou fazer, esconder as outras pontas, a pontinha lá do fundo do início do trabalho e as pontinhas daquele nozinho que eu precisei fazer durante a confecção do cesto, eu vou esconder dessa mesma forma. Aqui eu já arrematei todas as pontinhas que ficaram ali por dentro, e logo quando a gente acaba de fazer o cestinho, ele fica todo amassado, todo feio, né? Mas daí a gente modela ele para ele ganhar o formato e ficar assim bem redondinho, bem bonitinho. Aqui tá o fechamento do fundo, fica bem certinho também. E o fechamento da carreira vai correndo pra cá, ó. Olha como o ponto se encontra, né? E fica assim, bem perfeito esse fechamento, nem dá pra ver. Aqui tá o fechamento lá da carreirinha de acabamento da borda, fica tudo bem certinho, bem bonitinho. Pelo avesso, o fechamento fica um pouquinho mais visível, mas o avesso, né, quase nem aparece, bem dizer. Então, é isso, o cestinho tá pronto agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!